Olá, minhas amigas, meus amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para mais um estudo nosso relativo ao estudo do Evangelho por Emmanuel. E estamos ainda no Evangelho de Mateus, a retratar exatamente o capítulo 5, versículo 3 de Mateus, né? Bom, Emmanuel, ele faz, se eu bem me lembro, uns 6 estudos só deste capítulo e versículo de Mateus. E nós estamos no terceiro. Bom, nós optamos por contextualizar no Novo Testamento do Haroldo em todos os 6 estudos para que eles fiquem, de certa forma, independentes uns dos outros, né? Então vamos à contextualização com o Haroldo. É o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Bom, essa é a contextualização. Agora, esse terceiro estudo, o capítulo 5, versículo 3, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, tem por título esse estudo: Sejamos ricos em Jesus. Então vamos lá. Quem julga pela aparência quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas a lhe solaparem o edifício das errôneas conclusões. Quer dizer, se nós julgamos pelas aparências, e ele vai explicar a quem estamos a julgar, se nós julgamos pela aparência, sabendo que a vida, que as pessoas sofrem transformações, que elas se modificam, e o ideal é sempre a evolução. Se julgarmos pela aparência, talvez o edifício de conclusão chegue a ruir, né? Vai solapar, vai ruir, né? São conclusões equivocadas, são conclusões errôneas, baseadas na aparência, né? Então vamos lá. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo, que trazem consigo uma fonte viva da humildade no coração, enquanto que há mendigos de rosto desfigurado que carregam no íntimo a névoa espessa do orgulho a empanar-lhes o entendimento. Não é uma verdade? É uma verdade. Existem pessoas muito ricas, pessoas com nobres títulos familiares ou nobres títulos acadêmicos, que elas são realmente humildes de coração.
Vamos, por exemplo, ver o caso de Elizabeth de França, que tem uma comunicação no Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, caridade para com os criminosos. Ela renasceu irmã de Luís XVI. Ela foi guilhotinada na França. Muito rica, era de família real. Ela tinha uma propriedade rural da qual ela distribuía leite gratuitamente para crianças e idosos, pagava médicos, pagava cirurgiões para atender os pobres. E ela foi presa na masmorra e, como o povo gostava dela, foi ofertada a possibilidade dela sair da masmorra e não sofrer o guilhotinamento. Mas ela optou por ficar e amparar a sua família, a família do rei Luís XVI, em momento difícil, tendo sido guilhotinada. E ainda diz a história que quando caiu o lenço dos seus ombros, ela pediu ao carrasco para ser coberta em nome do pudor. Vejam a evolução dela. Vejam a comunicação que ela dá no Evangelho segundo o Espiritismo, na caridade para com os criminosos. Agora continua aqui. Enquanto que há mendigos de rosto desfigurado, que carregam no íntimo a névoa espessa do orgulho, a empanar-lhes o entendimento. Vamos, por exemplo, recorrer ao livro Ação e Reação, o caso de Sabino e Poliana. Poliana é a mãe de Sabino. Sabino, ele reencarna com uma debilidade mental, ele é surdo-mudo, ele sofre de nanismo, ele tem paralisia. Em vida anterior, ele foi barão e por mais de 1 milênio ele pratica o mal, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, prejudicando de maneira significativa o povo, levando muitas pessoas a participarem de crimes graves que ele comete, sempre prejudicando as viúvas, os órfãos, os trabalhadores humildes, os escravos. E olha a situação dele. Ele está nessa situação, mas ele se vê como um barão antigo. Então André Luiz vai conversar com ele. Mas para conversar com ele, ele só responde mentalmente se fizer uma referência a ele que seja um barão. E André Luiz pergunta para ele: barão, por que muito sangue nas suas mãos? E ele diz que o mundo tem os vencedores e os vencidos, e que ninguém vence no mundo sem que derrame sangue. E então a situação dele é de alguém reencarnado, numa imensa dificuldade, mas ele não está a quitar as próprias dívidas milenares, porque ele está estacionado com a mente no período em que ele era barão, sem resgatar os débitos. Como diz Silas no livro, ele é um caso de débito congelado. E ele não tem, vejam o que fala aqui, névoa espessa do orgulho. Está nessa situação, como sofrendo de nanismo, como falamos, todas as deficiências que falamos, com orgulho de ter sido barão, sem ter entendimento da sua situação atual. É exatamente o que Emmanuel fala. A empanar-lhes o entendimento. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza. Quer dizer, não são gananciosos, são ricos, mas não possuem cobiça. E existem pobres, lamentavelmente ricos na sovinice. Não é verdade? Sim. Se existem ricos que são, digamos assim, escravos do que possuem, não é o caso do exemplo do livro, ele quer falar daqueles ricos que não são sovinas, mas ele fala dos pobres que são escravos daquilo que não possuem, o que é uma verdade, né? Porque eles, levando uma vida de infelicidade, de insatisfação, vivem à busca do dinheiro, vivem para a conquista do dinheiro.
sempre aflitos. Ora, o dinheiro em si mesmo, ele não é bênção, não é maldição. Ele é um valor de troca. Possuir ou não possuir dinheiro não é um fator positivo ou negativo de felicidade, porque acima da posse ou abaixo da posse está aquele que possui a riqueza ou que é possuído por ela. Não é uma verdade? É uma verdade. Então, somos defrontados em toda parte por grandes almas que se fazem humildes, a serviço do Senhor na pessoa do próximo. Sim, porque o rico, ele é um sacerdote divino e ele só é feliz se ele emprega o recurso a benefício do próximo. É daí que ele tira a felicidade, do auxílio praticado aos outros, não é isso? É. E frequentemente surpreendemos-nos com espíritos rasteiros, envergando túnicas de vaidade e dominação. Não é o caso? Pessoas simples que estão com o pensamento rasteiro, simplesmente voltados para a matéria, são vaidosos do seu título, como é o caso do barão que falamos, que exerciam domínio sobre muitas pessoas, ou desejosos de exercer domínio. Jesus, louvando, vejam como Jesus coloca o verbo, e Emmanuel no seu estudo, Jesus louvando os pobres de espírito, não tecia encômios, elogios, à ignorância, à incultura, a incipiência, ou seja, a incompetência ou a nulidade, e sim exaltava os corações simples que descobrem na vida, em qualquer ângulo da existência, um tesouro de bênçãos com o qual é possível o enriquecimento efetivo da alma para as alegrias de elevação. Então, os pobres de espírito não é isso, não é uma pessoa que não tem conhecimento, que é inculta, que é incompetente, não é isso. São os corações simples que descobrem na vida um tesouro de bênçãos. Sim, porque o que Deus nos faz? O que Deus nos sugere? Deus nos sugere amar e passar, né? Semear e desculpar. Fazer o bem de todas as formas possíveis, porque assim nós estaremos construindo um tesouro de harmonia para nós, que nada compra, que nada destrói. E assim nós seguiremos livres da angústia da posse, ainda que possuamos dinheiro, seguindo aquele que, sendo o governador do mundo, se faz servo de todos, portanto, o modelo de perfeição ideal. Não é isso? Isso mesmo. Então, pobre de espírito, na plataforma evangélica, no sentido evangélico, significa tão somente, vejam que maravilhas, pobres de fatuidade, quer dizer, pobres de futilidades, pobres de tolices, pobres de bobagens, quer dizer, pessoas que não se interessam por coisas fúteis, tolas e bobagens da vida, de pretensos destaques intelectuais, quer dizer, eles não têm a arrogância de se destacarem intelectualmente, de supostos cabedais de inteligência, não querem se mostrar como cabedais de inteligência. É necessário nos acautelemos contra a interpretação exagerada do texto e suas expressões literais para penetrarmos o verdadeiro sentido da lição. Não é uma verdade? É uma verdade. Mas como é que nós lemos um livro? Como é que nós agimos? Como é que nós exprimimos uma palavra? Sem fazer uma reflexão
muito profunda. Mas nós sabemos que os nossos atos, as nossas palavras, devem ter por base uma reflexão muito profunda, porque só assim o caminho correto aparecerá à nossa frente para que nós trilhemos sem desacerto. Mas nós pegamos um livro, faz uma interpretação exagerada, se apega à literalidade do texto e não penetramos o verdadeiro sentido da lição que é útil para as nossas vidas. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Não é uma verdade pura? É uma verdade pura. Porque, por exemplo, nós temos a luz solar. Mas nós valorizamos a luz solar? Nós temos a luz solar, mas se só tivéssemos a luz solar, sem a humildade do filete de água, sem a humildade do lixo fétido que se transforma em adubo, nós não teríamos verduras, nós não teríamos legumes, nós não teríamos hortaliças, que tendo luz, tendo adubo, tendo água, nascem em todo lugar, né? Nós temos o ar. Quanto nós respiramos a cada arfar do nosso peito de átomos, de elementos divinos, os átomos. 10 octilhões de átomos a cada respiração. Um átomo de carbono, por exemplo, foi formado numa estrela há milhões de anos atrás. Ela explodiu, espalhou átomo de carbono, foi absorvido pelo nosso sistema solar. Agora ele faz parte do nosso corpo. Já fez parte do corpo de outros seres. Fará parte do corpo de outros seres futuros. E provavelmente ele só será destruído se for atingido numa nova estrela, levando ainda milhões e milhões de átomos. Nós valorizamos tudo isso? Não. Nós temos o ar gratuitamente, mas nós não valorizamos o ar. Nós já vimos a beleza da germinação de um vegetal. É o que diz aqui. Não existe pobreza e pequenez na obra divina. O embrião se desenvolvendo, a formação de um inseto, a beleza da anatomia de um inseto. Nós temos plantas que elas em si mesmas se enchem de flores, espalhando perfumes, para atrair insetos, de modo que possam fecundar a mesma planta e assim ir espalhar a vida em todo lugar. Como é que ela é capaz de formar uma flor tão linda e exalar um perfume tão magnífico? Como é que uma planta é capaz de produzir espinhos para sua própria proteção contra os herbívoros, para acumular água? Sim, porque o espinho é uma folha que não se abriu. Então ela não tem poros, o espinho não tem os poros das folhas pelos quais a planta perdia água. Então o espinho retém a água para a própria planta. E mais, ela protege a planta do calor, porque o espinho vai fazendo sombras ao longo do caule, protegendo-a a si própria da elevação de temperatura, de queimadura nos vegetais. Não é algo magnífico? Nós valorizamos tudo isso. Nós temos o nosso Sol, mas quantos sóis existem na nossa galáxia, né? Só na nossa galáxia. E quantas galáxias existem? O nosso Sol é um dos mais pequeninos. Existem outros sóis muito mais significativos e maravilhosos e mais úteis que os nossos.
A gente olha daqui e vê um pontinho, uma fraca luminosidade. Mas talvez aquela fraca luminosidade esconda milhões de sóis mais luminosos, mais imponentes, mais importantes que os nossos sóis, que o nosso Sol, né? Nós temos Antares, nós temos Betelgeuse, nós temos Canis Majores, estrelas superiores à nossa em tamanho. E às vezes, como diz Galileu Galilei no capítulo 6 da Gênesis, um sol central para outros sóis é, porém, secundário em relação a um terceiro sol mais importante, em torno do qual esse sol ele realiza a sua marcha lenta e compassada com outros sóis da mesma ordem. São subordinações sucessivas de sóis a sóis até nos cansarmos de subir na hierarquia que existe entre os sóis, pois na Via Láctea existe uma trintena de trilhões de sóis. Eis aí a grandiosidade do universo. Mas nós valoramos tudo isso? Não, nós não valoramos tudo isso. Então vamos em frente com Emmanuel. Constituem apenas posições transitórias criadas por nós mesmos na jornada evolutiva em que aprenderemos pouco a pouco sobre o patrocínio da luta e da experiência que tudo é grande no universo de Deus. Já falamos da grandeza do universo divino, mas nós até hoje não valorizamos. E é isso que temos que aprender pelas experiências sucessivas da vida, não é isso? Todos os seres, todas as tarefas e todas as coisas são peças preciosas na estrutura da vida. Falamos dos insetos, falamos dos vegetais, falamos da água, do adubo. Onde estiveres, faze-te espontâneo para recolher a luz da compreensão. Não é isso? Então vamos nos voltar para os nossos irmãos. Uma pessoa que recebe de Deus de 30 a 37 trilhões de células organizadas nos órgãos, nos sistemas, para que ela viva. Quem somos nós para desrespeitá-la? Quem somos nós para não compreendê-la? Independente do grau em que ela esteja, que pode ser inferior ao nosso. Porque, como diz Paulo, a caridade tudo crê que ele, que é inferior a nós, também vai melhorar e vai se tornar um espírito puro. Tudo espera que ele melhore. Tudo sofre nesse processo de transformação à espera do outro, e também nós temos que carregar a nossa cruz, cuidando de nós próprios, porque nós também não somos perfeitos. Não é isso? É isso. Então, devemos nos fazer sempre naturais, corteses, espontâneos, para recolher compreensão. Retiremos de nós os farrapos dourados da ilusão que nos obscurecem a alma, estabelecendo a necessária receptividade no coração, e entenderemos que todos somos infinitamente ricos de oportunidades de trabalhar e servir, de aprender e aperfeiçoar infatigavelmente, incansavelmente. Porque não é assim que progrediremos? É assim que progrediremos. Nós temos constantemente oportunidades nas nossas relações de trabalhar e servir, de aprender e nos aperfeiçoar de uma maneira infatigável, de uma maneira incansável. O ouro será, muitas vezes, difícil provação, e os cimos e os cumes sociais da terra quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível. Os cumes são
provações, são tribulações, são expiações, elevados cargos. Ter muito dinheiro, isso é uma provação muito grave, diz a questão 264 do Livro dos Espíritos. Diz o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo. A riqueza é prova mais difícil do que a da miséria. A riqueza excita o orgulho, excita o egoísmo, excita todas as paixões, desvia do céu o pensamento e vincula o pensamento à terra. É uma provação muito significativa ter dinheiro, ter cargo elevado. Tanto quanto a carência de recursos é bendita escola de sofrimento. Sim, porque sem recursos nós temos que adquirir a resignação, não é isso? Mas a simplicidade, que é diferente, e o amor fraterno brilhando por dentro do nosso espírito, simplicidade e amor fraterno brilhando por dentro do nosso espírito, em qualquer situação no caminho da vida, são invariavelmente o nosso manancial de alegria sem fim. Então nós tiraremos uma alegria sem fim da simplicidade e do amor fraterno que carregarmos dentro de nós, independentemente se temos ou não dinheiro. Porque, como nos diz o texto, o ter dinheiro pode ser uma prova muito significativa. E os que possuem dinheiro só serão felizes proporcionando felicidade aos outros. E aqueles que se creem infelizes por não possuírem dinheiro, na verdade podem ser felizes porque estão livres dos perigos que surgem com o dinheiro, que às vezes torna-nos escravos dos valores, que ficam com o corpo e muitas vezes são a causa de aniquilamento do próprio corpo. Mas simplicidade e amor fraterno é outra coisa, porque o dinheiro ele não é fator positivo nem negativo de felicidade. Possuir ou não possuir dinheiro não é fator negativo ou positivo de felicidade. O dinheiro em si não é bênção nem maldição, é objeto de troca. Vamos buscar a simplicidade e o amor fraterno para os nossos corações, porque é daí que virá a alegria para todos nós. Meus irmãos, meus amigos, que Jesus nos abençoe, luz e paz para todos nós.